boa tarde. A gente hoje vai dar continuidade às nossas aulas de artes, né? Hoje nós vamos estudar nas artes visuais os elementos e signos da arte, que são exatamente o que se usa na produção das artes visuais. Nós temos aí duas imagens de artes visuais. Na primeira é uma fotografia de alguém modelando uma peça em cerâmica e na segunda uma fotografia que remete às pinturas rupestres, que são as pinturas que os primeiros homens deixaram nas cavernas. O conceito de arte visual. O que é a arte visual? A arte visual é o tipo de expressão artística que é captada pela visão, ou seja, é aquela que a gente pode ver. Ela é também definida conforme o seu meio ou a sua mídia, por exemplo, o desenho, a pintura, a escultura, a arquitetura, a fotografia, o cinema, o vídeo. Então, tudo que é possível a gente ver, a gente contemplar com os olhos, a gente chama de arte visual. A composição da arte visual, né? Os trabalhos de arte visual são composições e para compreendê-los é necessário que a gente entenda os elementos que estruturam a linguagem e os princípios que regem as combinações desses elementos. Então, por exemplo, um desenho é uma composição de várias linhas, pode ser composto também por várias cores. Então, a composição é a organização ou o arranjo de todos os elementos da arte visual de acordo com os princípios dessa arte. Então, vamos ver aqui. Quais são os elementos das artes visuais? Os principais elementos que estruturam as chamadas artes visuais, eles fazem parte da arte visual, faz parte das imagens, das esculturas e transmitem o sentimento do artista. Os principais elementos formais são o ponto, a linha, a forma, a textura, a figura, a cor e o espaço. Então, todos esses elementos, eles podem estar presentes nas artes visuais, ou alguns deles, dependendo do tipo de arte. Por exemplo, um desenho em preto e branco, vai estar naquele desenho o ponto, a linha, a cor e assim sucessivamente. O ponto. O que é o ponto? O ponto em si é uma forma. É a menor unidade que o nosso olho pode ver. E aí, o ponto, ele vai sair de um instrumento que desenha, como por exemplo, um lápis, uma caneta, um pincel. Ele é marcado a partir da pressão que a mão da gente impõe sobre ele, da mão que traça, e o suporte que é sobre o qual ele vai ser desenhado, se é sobre um papel, se é sobre uma tela. Então, dependendo do instrumento que eu vou desenhar, dependendo da pressão que eu faço naquele ponto, ou do local onde ele vai ser colocado, ele pode ser diferente. A linha. No sistema codificado da visão, os perfis e os contornos do objeto são esquematizados de formas lineares, né? Então, quem desenha traça linhas e com elas exprime uma forma, ou seja, a partir da linha a gente dá o formato ao que a gente deseja. Por exemplo, traga na sua mente a figura de um triângulo, né? A gente vai ver duas linhas que saem do mesmo ponto e vão se afastando e uma linha que fecha a base do triângulo. Então, a linha, ela dá forma, né? Ela dá a forma linear ao que a gente deseja desenhar. E aí a gente vê vários modelos de linha, a linha estreita ou larga, colorida ou não, aberta ou fechada, curva, reta, quebrada, mista. São vários os tipos de linhas que podem ser vistos e utilizados nas artes visuais. E as formas, né? O que seriam as formas? Na linguagem visual, as formas elas podem estar nas imagens, nos desenhos, nas pinturas, nas fotografias, nos vídeos.
Vejam aí, essa foto é uma foto famosa, né? Uma foto do Congresso Nacional em Brasília, e nela a gente pode ver várias formas, né? Uma forma meio ovalada, uma forma de concha, né? Emborcada, outra forma como uma concha aberta, dois grandes edifícios que dão a impressão de forma linear, né? Vertical. Então, são várias formas que aparecem nessa imagem. A textura, o que é a textura? Algumas coisas elas têm um relevo, uma superfície que a gente chama de textura. Por exemplo, quando a gente passa a mão num algodão, existe uma textura própria daquele algodão. Quando a gente passa a mão num papel, existe uma textura própria do papel. Dificilmente a gente vai passar a mão num cacto, porque a textura dele é coberta por espinhos. Então, a textura, a gente pode sentir na ponta dos dedos a textura de alguns elementos. E a figura, o que é a figura? Na linguagem visual, quando a gente pensa em forma, né, a gente imagina que elas existem em relação a um fundo ou a um espaço, que pode ser no papel. Então, as formas, elas têm sempre uma figura e um fundo. Então, por exemplo, vocês estão me vendo aqui na tela de vocês. Aqui é a figura, né, que é o que a gente chama de forma positiva, que é o que está aparecendo para vocês. E lá atrás eu tenho o que seria a forma negativa, que é o fundo. Para poder se destacar a figura, é necessário haver um fundo. Nós temos ainda como elemento das artes visuais a cor, né? Nós vemos as cores por causa da luz. Cada coisa nesse mundo, quando iluminada, emite ondas que nos fazem ver determinada cor. Então, as artes visuais se utilizam muito das cores também. E aí nós temos as cores chamadas frias e as cores quentes, né? As cores quentes são aquelas que vão desde o vermelho até o amarelo. E as cores frias são as gradações do azul ao verde, né? Então, existem as chamadas cores quentes e as cores frias. E o espaço, o que é o espaço? Na linguagem visual, como o espaço pode ser definido? Por exemplo, tridimensional é o espaço real, onde as obras de arte estão situadas. No espaço tridimensional, as formas têm altura, largura, profundidade, elas ocupam um lugar no espaço. Elas são usadas na arquitetura, na escultura, nos objetos utilitários. Então, é o espaço que aquela obra ocupa. Por exemplo, se eu pedir para vocês imaginarem um vaso, o vaso ele tem uma altura, ele tem uma determinada largura, ele tem uma profundidade. Então, quando os elementos têm essas profundidades, a gente está se referindo aos espaços desses elementos. Então, gente, eu gostaria de estar trabalhando com vocês, explicando sobre esses elementos e signos das artes visuais. Eu achei melhor escolher esse formato para que fique salvo aí para vocês essa explicação. E aí na próxima aula a gente vai fazer uma atividade referente a essa aula de hoje, tá? Fiquem com Deus, uma boa tarde a todos. Continuem se cuidando porque a pandemia está cada vez mais forte e um abraço.